Posso? Boa noite a todos. Dando início agora à coletiva de imprensa pós-jogo. Mais uma vitória do Ceará. Ceará 1, Avaí 0, com o professor Marquinhos Santos. Boa noite, Marquinhos. Danilo Queiroz, Danilo. futebolês. Marquinhos, a equipe fez um primeiro tempo onde ela buscou o tempo todo o gol, né? E esse gol acabou saindo, né? Numa jogada de bola parada. Mas na segunda etapa ela teve uma certa dificuldade em relação ao adversário, né? Eu queria que você falasse a que se deve, e depois você fez algumas alterações que foram fazendo com que, se o Ceará tomou ataques, ele também contra-atacou, e talvez as chances reais do Ceará tenham sido até mais próximas, né, de marcar o segundo gol. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, essa mudança do primeiro para o segundo, e do que você pretendeu, o que você fez ali nas alterações. Bom dia a todos. Primeiro, em relação a estratégia que eu passei aos atletas pelo tempo de recuperação e pela sequência de jogos, né? Nós sabíamos que a perna pesaria no segundo tempo. Eu passei isso a eles na pré-eleção de hoje. Sabia que nós teríamos uma certa dificuldade em função do calendário, em função dessa sequência. É desumano o que tem feito, né? O calendário conosco. Todos nós, acho que vocês também encontram-se num desgaste grande. Imagina os atletas, então. E eu falei a eles que nós teríamos um primeiro tempo, que tínhamos que procurar vencer o primeiro tempo, que nós teríamos dificuldade no jogo, em especial no segundo. Porque o Avaí, por mais que tenha também jogado, mas não vem de sequência de jogos, né, disputando Copas como nós estamos disputando as Copas. Estávamos as 3 competições. Então, era natural que sentíssemos, né, e eu fiquei segurando até o último momento para que se pudesse fazer a última troca, ou as 2 últimas, em função do João ter pesado um pouco o adutor, né, o próprio Messias ali, eu perguntei para ele com 40 minutos, ele falou que estava bem, que ia seguir, o Luiz, então nós tínhamos alguns pontos, alguns atletas muito específicos, cuidando ali, para que, caso tivesse a necessidade de trocar, né, e foi um jogo de risco. As trocas foram para que pudesse justamente ter essa ação de contra-ataque, né, com o Yuri de um lado, Mendonça do outro. Não usei o Vina como falso 9, na verdade, voltamos para o segundo tempo num quadrado, né, num 4-4-2 e defendendo com 2 linhas de 4. E aí a entrada dos demais atletas para que se pudesse oxigenar a equipe, né, e retomar um jogo de intensidade, mas mesmo nas trocas sabia que seria muito difícil, porque não só a questão do desgaste de calendário, de sequência, mas o que ocorreu hoje aqui também, né, mentalmente você se prepara para o jogo, você faz toda a estratégia e aquece, e aí de repente apaga-se a luz, aí tem uma demora na retomada do jogo, então tudo isso interfere, né? Mentalmente também interfere. E os nossos atletas são guerreiros, mais guerreiros que os atletas é o nosso torcedor, né? Que 37 mil pessoas num horário difícil, e muitos talvez com dificuldade do retorno para casa em função do que aconteceu aqui, mas eles persistentes. E mesmo na dificuldade, eles nos deram o combustível necessário, veio da arquibancada. O combustível necessário veio do grito do torcedor, do incentivo do torcedor. E uma conquista importante de vitória, não só pela tabela, não só para distanciar da zona de rebaixamento, mas para pensar naquilo que eu falei na minha chegada, e continuo com essa convicção e tenho falado isso aos atletas. O Ceará tem que pensar e buscar algo grande. E nós não vamos abrir mão disso. Então, a gente tem que mentalizar isso. Estamos trabalhando muito. E os atletas estão de parabéns, porque o que correram hoje, o que se entregaram é de impressionar. Marquinhos, tudo bom? Aqui é o Horácio Neto, do Jornal O Povo e da Rádio Povo CBN. Eu queria te perguntar se a gente pudesse um pouquinho esquecer essas adversidades que teve tanto hoje, né? Teve atraso de jogo, teve questão física. Eu queria lhe perguntar uma avaliação geral, porque você, na sua última entrevista coletiva, você que me respondeu que não é porque está ganhando que está tudo correto, e não é porque quando estava perdendo que estava tudo errado. Perfeito. Hoje, o Ceará tem 12 jogos sem perder como mandante, Marquinhos. 3 vitórias consecutivas, está numa ampla e nítida recuperação. Eu queria que você me contasse, então, o que é que, mesmo nessa sequência de vitórias, nessa sequência positiva, o que é que você consegue diagnosticar que ainda está um pouco não indo nos conformes, e o que é que você consegue ver que está indo perfeitamente, que você vê uma virtude no Ceará? Em relação ao que precisa ser evoluído, a gente trata de maneira interna, né? E a gente sabe e temos apontado aos jogadores e trabalhado em cima das condições táticas, alguns ajustes que precisamos, de maneira coletiva e individual, né?
E a virtude, eu acho que, principalmente a posse de bola. O time, com toda a dificuldade que tem em relação aos adversários, dentro ou fora de casa, o time tem jogado. O time tem tido uma postura propositiva, um modelo de jogo propositivo, indo para frente, né? Uma maneira que eu gosto, que as minhas equipes jogam. E o Ceará está começando a encaixar, né? Hoje nós tivemos aí o primeiro tempo muito propositivo, um segundo tempo um pouco mais reativo, mas em função do desgaste. Mas o Ceará está evoluindo e os números apresentam isso, né? Nos últimos 8 jogos, acho que são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Então, se a gente fizer um recorte desses últimos 8 jogos, são 5 vitórias, sendo 3 vitórias em sequência, 2 vitórias dentro do Campeonato Brasileiro em casa. Para quem não vencia em casa, já temos 2 vitórias. E isso e eu falei aos atletas, é importantíssimo. Para aqueles que almejam algo dentro do Campeonato Brasileiro, vencer em casa se faz necessário. E hoje, eu falei a eles, hoje não era jogo que nós tínhamos que jogar bem ou jogar mal. Hoje nós tínhamos que vencer. Era um concorrente direto no momento da competição, no quadro da tabela, então nós tínhamos que vencer. Independente de como jogássemos, ou quem fizesse o gol, nós tínhamos que vencer por 1-0 ou por 3-0. O que valia hoje eram os 3 pontos. Marquinhos, boa noite. Lucas Boa Cantinho, noite, do Globo Esporte. Tem se falado bastante no futebol brasileiro, né, a falta dos gols de falta, de bola parada, né? E a gente sabe que o Ceará tem jogadores de qualidade. O Vitor Luiz já marcou gol nessa temporada de falta. O Vina fez o seu segundo, embora tenha sido um passe de lado, né? E eu queria saber de você, isso tem sido trabalhado, essa jogada, essa situação foi trabalhada, foi mais na hora também, ou na hora, um lampejo dos jogadores, até um passe legal do Bruno Pacheco para tirar da barreira. Eu queria que você falasse sobre isso. E também em relação aos 2 novos contratados, né? Já estão regularizados, eles vão viajar, a sua intenção é utilizá-los, o colombiano que está melhor fisicamente, qual é a ideia para o próximo jogo? Lucas, se eu dissesse que foi trabalhado, eu seria mentiroso. Não foi, não deu tempo, na verdade. Então ali foi improviso e qualidade dos atletas, e eu dou essa liberdade a eles. Eu sempre digo que o treinador, ele mostra os caminhos, né, da parte tática e os caminhos que os atletas devam decidir. Mas quem toma a decisão final sempre são eles. Eles são absolutos ali dentro do jogo, na tomada de decisão. Então ali foi pura criatividade deles e eles estão de parabéns. Poderia levar vantagem, né, e falar que foi treinado, mas não, porque não deu tempo, não dá tempo, até a nível recuperativo. Ontem, vocês estavam lá, nós acabamos treinando no final do dia, por conta do desgaste, né, para recuperá-los, tentar recuperá-los, e mesmo assim foi um treino muito curto. E a gente tem que cuidar com a musculatura desses atletas para não minimizar risco, né, de lesão em treinamento. Então a gente tem que cuidar, temos que tomar todos os cuidados e o departamento físico, fisiológico, médico tem tido esse cuidado e o Ceará está de parabéns, porque não é fácil fazer essa sequência de jogos e perder poucos jogadores, né, por lesões. Então quero parabenizar todos do Ceará, todos os departamentos que têm feito esse trabalho em conjunto. Então é importante. Os 2 atletas, Lucas, que você ressaltou aí, o Vasquez e o Diego, né? Eles viajam. Na verdade, já tinha a intenção de colocá-los nessa partida, né, de relacioná-los para essa partida frente ao Avaí, mas infelizmente não entraram no bid. Mas eles viajam para Caxias sim, e dentro da possibilidade do que pedir o jogo, aí é uma questão mais tática, uma questão mais de opção, né, de característica que o jogo venha a pedir, eles possam estar estreando, mas ficam à disposição para o jogo de domingo. Marquinhos, boa noite, Eduardo Trovão, do Futebolês. Eu sei que a vitória é de todos, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo, empata, empata todo mundo, mas não dá para não falar da eficiência do Vina, né? Principalmente em momentos assim decisivos. No jogo passado, o gol da virada é dele, um momento crucial para aquela vitória do Ceará contra o Corinthians, um golaço, hoje mais um golaço. Nos últimos 3 jogos, 3 gols, 1 assistência, bolas na trave. O que falar desse momento do Vina? Que antes o Mendonça estava sendo um protagonista, né? E agora o Vina está reassumindo essa condição de ser um cara bem decisivo. Olha, é difícil você pegar uma equipe que tem jogadores decisivos como o Ceará está tendo, né? O Mendonça antes da lesão, o Vina retomando, o Clebão, né, também tem retomado essa caminhada. Então nós temos jogadores decisivos no elenco, então é muito importante, e é o que eu tenho dito a eles. Nós temos um calendário aí com muitos jogos e a cada tempo, cada um vai ter o seu brilho especial, né? E
coletivamente o time correspondendo bem, individualmente, dentro do seu momento, dentro de uma partida ou dentro de uma sequência, os atletas vão se destacar. Então a gente fica feliz, né, com o momento do Vina, fica feliz também com o Mendonça hoje. Quero ressaltar o quanto ele ajudou taticamente, defensivamente. O que esse cara correu para trás, o que ele se entregou, o quanto ele teve que marcar, porque no último terço do segundo tempo a equipe do Avaí se lançou à frente, né, abrindo mão de jogadores do meio e colocando atacantes e abrindo, alargando o campo, e o Mendonça teve que voltar e teve que retornar, e é difícil ele atuar assim taticamente falando, e ele se doou muito pelo grupo. Ele fez um jogo hoje extremamente tático, até comprometendo tecnicamente, individualmente, né, mas ele fez uma grande partida o Mendonça, e o Vina mais uma vez decisivo, né, o Pacheco crescendo. Eu acho que todo o grupo está de parabéns, tem crescido como um todo, né, a gente recuperando atletas aí, como é o Yuri Castilho, que há algum tempo estava desacreditado e vem entrando bem, o próprio Zé Roberto, né, o Zé, apesar da dificuldade hoje do jogo, do primeiro tempo, mas mais em função do adversário, né, eu entendia que eu tinha que tirar aquele jogador referência nesse recomeço do segundo tempo para abrir a linha deles, né, e jogar em transição. Mas o Zé também está sendo recuperado, o Vitor Luiz. Então tem vários atletas que o Sobral entrou muito bem novamente, né? Então a gente tem feito um trabalho de recuperação de atletas individualmente, no que coletivamente tem agregado, e o Ceará tem evoluído nesses últimos 8 jogos. Boa noite, Marquinhos Santos, Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Parabéns pela vitória. Marquinhos, em menos de 7 dias, o Ceará fez 3 jogos, né? Jogou 3 jogos. Um clássico, né? Um outro jogo contra um grande rival, que é o Corinthians, que naquele momento era o vice-líder do Campeonato Brasileiro. E hoje contra o Avaí, uma equipe que luta ali pelo meio da tabela, né? E tinha a mesma pontuação do Ceará até antes da partida. E mesmo assim o Ceará conseguiu vencer o clássico, conseguiu vencer o Corinthians com propriedade e conseguiu vencer o Avaí também, segurando o placar de 1-0. O que falar dessa equipe e o que falar também, você já mencionou, dos torcedores, né, que estiveram presentes no Clássico, se fizeram presentes também no jogo contra o Corinthians e foi o 12º jogador. E hoje, mais uma vez, um jogo que começou às 10h20 da noite, permaneceram e colocaram em 37 mil torcedores na Arena Castelão. O que falar dessa equipe que conseguiu essas 3 vitórias nesses 3 jogos em menos de 7 dias e o que falar dessa torcida? Bom, primeiro em relação às vitórias, se nós buscarmos estatisticamente, acho que poucas equipes no Brasil alcançaram o que o Ceará alcançou em uma semana, né? 3 vitórias, sendo em um clássico, uma virada contra uma equipe postulante a título brasileiro e Libertadores, que é o Corinthians, e uma equipe contra o Avaí, uma vitória contra o Avaí, uma equipe que venceu o Santos na última rodada, criou dificuldades e empatou contra o Internacional, né, venceu o Palmeiras. Então, é uma equipe muito bem montada, empatou com o Palmeiras, muito bem montada, muito bem estruturada pelo Barroca, né, que tem feito um excelente trabalho na equipe do Avaí. A gente vê um modelo de jogo muito bem definido, né, o tempo de trabalho faz com que o Barroca tenha esse conceito muito bem definido. Então, eu quero parabenizar o Barroca, parabenizar o Avaí, que tem feito um bom campeonato brasileiro, onde todos acreditavam que talvez o Avaí fosse brigar na parte de baixo da tabela, hoje encontra-se no meio da tabela. E, cara, falar dessa equipe aqui, desses guerreiros, a cada dia eles têm me provado o quanto eles têm capacidade para buscar o algo a mais pelo Ceará. E eu tenho alimentado isso a eles, né? Mentalmente eu tenho preparado eles para que, né, tenha esse crescimento e tivesse esses resultados, mesmo lá atrás, na dificuldade, nos jogos de empate, apenas 2 derrotas, né? Então acho que os números mostram isso. A gente está numa plena evolução. Eu acho que isso é importante, mas com os pés no chão. Tem muita coisa ainda a acrescentar, coisas a evoluir, né? Precisando de tempo de trabalho, até tempo de recuperação, para que se possa buscar algo a mais. Então, parabenizar os atletas, parabenizar esse vestiário, porque só quem está no dia a dia sabe o quanto é desgastante, o quanto esses caras aí trabalham, se entregam, e a torcida, né? A torcida o torcedor tem o meu respeito, tem o meu carinho. Eu sei que as críticas, tudo funciona em questão de resultados, né? E a gente sabe que num começo de troca de comando, o começo é difícil, né? Os resultados não estavam vindo e tinha dificuldade de não fazer gols. Eu, se não me engano, acho que nos 3 primeiros jogos, só sob meu comando, que não fizemos gols,
Depois, todos os outros nós fizemos. Só, né? Então, assim, nós temos aí essa consciência. E eu trabalho com muita tranquilidade e muito respeito ao torcedor. O que eles fizeram aqui, 37 mil pessoas, um jogo começando às 10h30 da noite, 22h30. Busca no Brasil quem faz isso. Pouquíssimos clubes, pouquíssimas torcidas é que compram a ideia, né? E o que eles fizeram contra o Fortaleza na eliminação, no jogo do Corinthians em que tomamos 1-0, e hoje, num momento difícil, né, no último terço do segundo tempo, em que o Avaí jogou para merecer o jogo de empate, fez por merecer, né, colocou nós para trás da linha da bola, teve bola na trave e nós jogamos, fizemos um jogo de transição. E tivemos, talvez também, oportunidades muito claras para construir um placar de 2-0. Mas se não fosse a energia do torcedor, se não fosse a arquibancada vindo junto conosco, talvez não suportássemos a vitória de 1-0. Então foi justamente a energia, essa sinergia da arquibancada, do torcedor, que tem feito uma festa bonita. E espero, né, que de agora em diante seja desse número para mais, que nós possamos aí estar colocando, porque o Barroca mesmo salientou isso ali ao final do jogo para mim, falou, pô, é muito difícil jogar contra o Ceará com essa torcida aqui. E é mesmo, né? Eu senti dessa dor, né, nas vezes que vim como adversário, e agora a favor, pô, é um orgulho, cara. É bom demais ver o torcedor, a festa que é feita na arquibancada e a maneira como trata a equipe, os jogadores, o carinho, o respeito e incentiva, mesmo num momento mais difícil. São poucas torcidas que fazem isso, então quero agradecer à torcida do Ceará pela festa bonita e que possamos dar continuidade nessa sinergia, nessa parceria até o final da temporada. Marquinhos, boa noite. Renato Manso, do Futebolês. Você já falou, o mais importante era a vitória, a sequência é muito positiva, 3 vitórias, isso aí acho que dá um alívio, fortalece o grupo, o seu trabalho também. Mas a gente está aqui também para tentar entender algumas coisas, né? Tentar questionar, tentar pensar em algumas coisas. O que você vai ter nessa semana e na próxima é raro, né? Você vai ter 5 dias para até domingo, depois vai ter uma semana até o outro jogo do Palmeiras. Então você vai ter alguns dias para trabalhar, o que você não teve ainda, né? Isso aí também, queria que você falasse sobre isso, esse tempo que você vai ter, e falasse também do segundo tempo, né? Você falou da questão física, o time sentiu bastante, o Avaí colocou o Ceará atrás da linha da bola, o Ceará precisou mudar o jeito de jogar, ser um time mais reativo, como você falou. E aí eu queria que você discorresse só um pouquinho mais sobre isso, no sentido assim, te preocupa, por exemplo, a sequência de alguns erros que aconteceram durante o jogo, de passe, de deixar o Avaí um pouco mais livre na marcação, e se esse tempo, obviamente, vai servir para isso, para corrigir esses defeitos? Esses erros, até para ser mais... São N fatores, né, que interferem diretamente na performance individual e coletiva. E, como eu citei, né, não só o cansaço, claro que o campo, a qualidade do campo interfere também, né, porque o meu modelo de jogo, eu gosto que a construção saia desde o goleiro, que tem a posse de bola, desde a primeira fase de construção. Então, eu incentivo para que tente, para que force, mas chega um momento que nós fazemos a leitura e o campo não oferece. E aí nós temos que fazer esse jogo longo, né? E estávamos errando no primeiro tempo essa questão, insistindo numa situação em que não estava dando certo. Então, retomar e refazer logo a leitura de jogo para que se possa os atletas tomarem a decisão e mudar essa proposta de jogo, né? Acho que é o primeiro fator. Claro que precisa de tempo. Nessas 2 semanas que teremos aí um tempo maior, essa primeira eu classifico como importante a nível recuperativo, nem tanto de treinabilidade. A gente vai ter que recuperar mentalmente, fisicamente, vai ser um processo um pouco mais recuperativo desses atletas fisiologicamente e mentalmente desses atletas. Aí sim, depois do jogo do Juventude, para que se possa trabalhar um pouco mais taticamente e ter sessões de treino mais específicas aí para o jogo do Palmeiras, eu acredito que nós tenhamos um tempo muito bom para corrigir o que precisa ser corrigido, né? Que nós vimos, em especial nas vitórias, não só nas derrotas, mas nas vitórias, que a vitória muitas das vezes mascara muitas situações, né? Mas a gente está aqui para falar a verdade, para enxergar aquilo que precisa ser corrigido. E temos trabalhado em função disso. Não à toa o Ceará tem evoluído, né? E um segundo tempo que nós fizemos mais numa postura o qual o Ceará vinha jogando antes da minha chegada, né? Numa proposta mais reativa, numa proposta de ligação mais direta, né? Então é um time que está armado para ambas situações. Então isso ajuda ao treinador. A hora que precisou baixar as linhas, a hora que precisou saber sofrer e jogar em transição, já tinha feito
esse modelo com o Dorival. Então, eu já sabia, a hora que nós comandamos ali da beira do campo, que tínhamos que baixar as linhas em função também da qualidade do adversário, nós fizemos, né, sofremos um pouco na entrada da área, acho que teve muito cruzamento, mas poucos efetivos, teve a bola na trave, mas se nós olharmos friamente, as chances mais específicas de gol foi da equipe do Ceará, num jogo de transição, num jogo de enfrentamento, então nós tivemos e criamos a oportunidade de ter até feito o segundo gol. Mas foi um jogo aberto, eu acho que o mais importante é isso, as duas equipes buscando, mesmo o Avaí fora de casa, querendo, propondo o jogo, sendo uma equipe muito leal, né, uma equipe que realmente tentou a vitória aqui no Castelão e que é difícil, mas as duas equipes jogando para frente, as duas equipes procurando gol, procurando vencer, e isso é importante, né? O que me preocupava muito era a falta de vitória no Campeonato Brasileiro. Nós estávamos com um número muito baixo, e isso é um primeiro critério de desempate lá na frente, seja para o bloco de baixo, seja para o bloco da frente, para brigar por algo maior, ou não correr o risco de algo pior. Então, o número de vitórias eu estava extremamente preocupado, e graças a Deus, e com o trabalho, com o consenso dos atletas, a gente já está melhorando esses números que serão importantes lá na frente, a hora que chegar o último terço de campeonato, nos últimos 8 rodadas, 9 rodadas, aí sim vai ser importante essa sequência de vitórias para que possamos estar buscando o que é merecedor do Ceará para o torcedor do Ceará. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor. Valeu, gente. Bom dia para vocês. Não esqueça de passar na panificadora e comprar pão já. Levar pão para casa. Pessoal, representação do elenco na quinta-feira à tarde, tá?